É isso aí, estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. Hoje nós vamos falar sobre esportes, mas principalmente sobre como quem pratica esporte, seja amador ou profissional, pode potencializar os seus resultados com um temperinho chamado autoconhecimento. Vamos nessa! E para falar sobre autoconhecimento, esportes, performance e tudo isso que você encontra aqui com a gente no nosso podcast, eu convoco a nossa banca tão querida. Eu começo hoje convidando o nosso querido Brunovski, o cara que é o inquieto da nossa turma, o Brunovski. O cara não para de sacudir, não para de tremelicar, não para de mexer, o cara não consegue parar. É energia demais dentro do corpo do garoto. Fala aí, Brunovski. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, acabo sendo um pouco inquieto. Às vezes preciso me concentrar muito para ficar quietinho, por isso eu gosto das nossas práticas. As nossas práticas me deixam quietinho. E esse é um tema que eu adoro demais, esporte. Desde que me conheço por pequenininho já curtia demais jogar bola, jogar vôlei, andar de skate, enfim. Curtia principalmente os esportes radicais. O disparo de adrenalina é uma coisa meio viciante, né? A gente nem sabe por que gosta de esportes radicais, você se coloca em zona de perigo, mas você está lá curtindo e dando risada. Boa, Bruno! Mas depois vamos falar sobre isso aí, sobre adrenalina. Não é o que você acha que é e que você está aqui. É um super equívoco de vários repórteres esportivos falarem que os atletas são viciados em adrenalina. Mas para você saber mais, fica com a gente. Nosso queridíssimo Krika, que hoje na nossa reunião, antes de abrir esse podcast, a gente deu muita risada, porque não é só porque ele é Krika, ele é mesmo cabeça dura, a gente descobriu isso recentemente, ele quase morreu, só não morreu porque ele é muito cabeça dura mesmo. A gente ama que ele está vivo aqui com a gente. Krika, seja bem-vindo aí, nosso famosíssimo Otávio. Salve, galera! Pô, Bruno, você começou a usar o meu bordão bom dia, boa tarde, boa noite, assim eu vou ter que criar um outro bordão para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. O cara mal chegou, já tá pisando na bola, né? Não pegou na caruda, o meu único bordão. Porra, mas foi mal, foi mal. Deixa que eu crio outro. Eu vou criar um muito mais interessante do que esse. É um prazer enorme estar com vocês, galera. Sim, falar de esportes. E vamos falar desse tema irado. Você viu que abalou, hein? Você roubou a frase dele, ele abalou. O Krika ficou abalado. Não conseguiu nem desenrolar. Foi mal, Krika. Tá aqui te emocionando. E convido o nosso queridíssimo construtor das desconstruções, nosso arquiteto, nosso vernáculo ambulante, o careca brilhante, o cara que vem lá desde a época das pirâmides do Egito, de Maomé, de todos os caras, todos os esportes que surgiram lá na antiguidade, depois passaram pela Grécia, né? Nosso queridíssimo Vilmar. Aí, sejam muito bem-vindos, uma satisfação enorme estar aqui de novo com vocês. E lembrando que quando eu desenvolvi um jogo de bola ali na região mesoamericana, né, pelos maias, que depois eu deixei eles utilizaram de uma forma meio equivocada, né? Então nós vamos falar sobre esporte, então não vamos falar exatamente sobre o Pok-Tapok, nós não vamos falar sobre esse esporte onde o vencedor tinha o direito de chacinar o adversário, o perdedor. Aqui não, né? Nós vamos falar como você superar a si mesmo. Uau, hein? Vamos nessa então, turminha. Gostei. Todo mundo ficou boiando ali com o que o Vilmar estava falando, né? Tem que buscar ali umas informações lá nos recônditos dos neurônios mais antigos da sua constituição neuronal. Mas tenho certeza que você conseguiu fazer algumas correlações e essa é a parte mais legal do processo de evolução e do processo de experiência de vida, porque aí você consegue fazer mais conexões, você consegue linkar mais palavras, por exemplo, se nós falarmos uma determinada palavra aqui e pedirmos para cada um fazer uma lista do que aquela palavra representa, você vai perceber que para algumas pessoas uma palavra representa 3, 4 coisas, enquanto para outra aquela mesma palavra pode representar 30 coisas.
porque depende do seu background, da sua experiência de vida. Vilmar, contribui então com quem está nos escutando. Qual é o esporte que você falou e que o cara que ganhasse podia matar o outro? Conta essa história. Começa assim esse podcast, vai, gostei. Já vamos chutando as pelotas, né? O futebol ele foi instituído, como nós o conhecemos pelos ingleses, mas aqui pelos maias eles já jogavam, tinha um juego de pelotas, que era chamado de poque, tapoque, que eles utilizavam uma bola, e essa bola não podia bater no chão, isso aí você perdia ponto, a bola ficava sempre no ar, e eles tinham que acertar um aro, que ao invés do basquete, que o aro fica na horizontal, ficava na vertical, você tinha que fazer a bola passar por ali, utilizando as cadeiras ou seus quadris, para que a bola passasse por lá, e não as pernas, né, os pés, como nós utilizamos. É louco, o jogo é bacana, e o perdedor eles morriam, né? Os perdedores morriam. Mas a grande sacada, imagina a motivação que é para você jogar contra o outro adversário. Se você perder, você morre. Então, os minutos finais, né? Imagina. Exato, né? Eu fico imaginando o juiz apitando, enfim, né? Depois é legal que o perdedor não tem como reclamar, não tem VAR, né? Não vai ter nada disso. Mas imagina como não era a concentração das pessoas, como não era jogar em time, como não era a compenetração efetiva dentro do que eles estavam fazendo, estarem presentes naquele momento presente, né? Naquele momento que eles estavam jogando. Então é disso que nós vamos falar bastante hoje, vamos falar também sobre a concentração, além da concentração, como a respiração é importante, né? E todas as partes do que ensinamos nas nossas aulas de técnicas. Sabe, Vilmes, tem uma parte muito interessante. Eu sempre fiquei bolado com isso, mas bolado mesmo. Como o ser humano, ele tem um paradigma mundano, né? Então, você comentou de um esporte que surgiu antes, né? E o futebol, como nós conhecemos, que surgiu ali perto... que principalmente ali reza a lenda que foram os ingleses, né? 1860, algo assim por aí. Mas a parte que eu ia comentar é assim, você pega lá basquete. Vamos lá, eu adoro basquete, acho muito mais dinâmico do que futebol, porque futebol às vezes você fica 90 minutos assistindo, os caras ganham milhões de reais e acaba 0-0 falando, não é possível. O cara ganha milhões de reais pra fazer isso e não faz o que tem que fazer, não faz um gol. Ah, vá, cara, mas é que o outro time era muito bom. Era tão bom que também não fez gol nenhum. Então, cara, mas eu gosto de futebol, já acompanhei muito. Hoje em dia eu gosto um pouco menos, para ser bem sincero. Hoje eu vou na pegada do que o Bruno falou. Eu comecei a me interessar muito mais por esportes radicais do que por esportes tradicionais. E é interessante que os esportes radicais estão se tornando tradicionais, né? Já estão entrando nas Olimpíadas e assim por diante, né? Como skate, escalada, coisas que antigamente eram considerados esportes surf, esportes radicais, né? Mas a paradigma é o seguinte, que eu ia fazer o link do basquete. Os caras jogam basquete. Aí o campeonato de basquete inteiro acontece dentro de um conglomerado de estados chamado Estados Unidos. E quando os caras ganham, o que eles dizem que eles são? Americanos. Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. Eles chamam, não só no basquete, isso acontece em beisebol. Mas é isso. Exato, Otávio. Esse é o paradigma que eu falo, cara, como assim? Melhor do mundo? Porque, primeiro, não é mundo, é planeta, né? Melhor do planeta. Vamos começar por aí. Segundo, fomos longe, né? Segundo, cara, mas você só jogou contra os caras ali. Aí a Copa do Mundo, que é organizada, que vários países participam, Olimpíadas. Mas ainda assim o ser humano tem esse paradigma de mundo, né? Como se o planeta Terra fosse o mundo todo, né? Mas essa é uma outra viagem para um outro podcast, né? Só que essa sacada que nós às vezes ficamos pegando, né? De que o cara é o melhor do mundo naquilo. E porque ele, com quem ele competiu, provou que ele era superior naquela área, naquela data. E os esportes têm muito isso, que nem sempre o melhor ganha. E é um pouquinho disso que eu acho que tem a ver com o que o Vilmar falou. Se o cara treina, se o cara tem uma boa gestão emocional por meio da respiração,
se o cara, se o time ou se o atleta chegou naquele país nas condições ideais, tudo, porque tem os boicotes, né? Tem tudo isso, né? Então, hoje em dia, por exemplo, numa Olimpíada, você tem ali toda uma organização para que os atletas tenham o mesmo padrão de quarto, de instalação, de tudo. Mas você já imaginou antigamente? Você acha que na época das Olimpíadas de Hitler, os caras, como você acha que eram os quartos? Que todo mundo tinha o mesmo acesso, que todo mundo tinha a mesma chuteira, que todo mundo tinha... Não, né? Blackout era só para os alemães, né? Aí não tinha blackout e eles colocavam holofote nas janelas. Esse é um tema muito legal de dizer que nem sempre o melhor ganha, porque nem sempre ser o melhor significa ser o melhor na parte técnica, né? A gente pode voltar um pouquinho para o podcast anterior e citar de novo a inteligência emocional, que a inteligência emocional é um fator fundamentalíssimo dentro dos esportes, principalmente competição, né? Eu sempre adorei muito esporte de competição. O esporte que eu mais pratiquei na vida foram as artes marciais e, putz, eu trago isso assim dentro do meu cerne. Eu sou um pouco competitivo, às vezes muito, mas claro, de uma forma saudável, né? Não aquele chato querer ser melhor em tudo, mas aquela competição saudável e, enfim, então a inteligência emocional sempre foi um fator fundamental entre como uma palestra que eu dei há pouco tempo, né, entre uma medalha de ouro ou uma de prata. Com toda certeza, mas não só a nível de competição profissional. Se você é um atleta amador e quer simplesmente performar mais, a inteligência emocional faz toda a diferença. Então parece que a gente fica só falando para aquela galera de ponta, né? Atletas profissionais que, enfim, tem todos os holofotes sobre eles, e daí envolve muito mais pressão, porque há patrocínio, há uma carreira por trás, há muita grana, e a inteligência emocional é indispensável, mas não só para esse ponto, pô, você quer simplesmente praticar o seu futebol toda segunda noite, você quer fazer o seu triatlo e quer diminuir o seu tempo, você quer jogar o seu tênis, esses esportes individuais que, pô, é um esporte que é você contra o seu adversário, mas na verdade é você com você mesmo, tentando se superar. Inteligência emocional é indispensável. Sabe que isso é aplicado até no xadrez, cara. Não é só o tempo que é um esporte, né? É um esporte. As mesas profissionais, as mesas oficiais de xadrez hoje em dia, ela isola o adversário de você. Porque o adversário, o que ele fazia? Ou você fazia, né? Depende de que lado que você está. Ele ficava chutando a canela do adversário para desestabilizá-lo emocionalmente. O cara ficando nervoso, ele não pensa, não raciocina direito, ele não consegue fazer a jogada, não consegue pensar nas estratégias. E o adversário ficava provocando o cara, olha só. No futebol não é diferente. Mas você sabe que isso é uma técnica de esportes, né, muito, muito usada. Antes de entrar no campo, o cara vai lá e fala alguma coisa no vestiário para o outro. O boxeador, o Muhammad Ali, ele declarou, né, tem registros, está na biografia dele e tudo, e nas entrevistas que ele deu, que ele dizia que ele já entrava no ringue sabendo que tinha ganhado a luta. E que ele não ganhava a luta com os punhos, ele ganhava com a cabeça, porque ele sabia o que falar, que ia provocar o cara, que ia abalar o cara, que o cara ia entrar no ringue já abalado. Então é isso, às vezes você fala uma coisa para a pessoa e a pessoa se abala. Além do xadrez, a gente vê muito isso nos nossos atletas de pôquer, né? Que o cara ele tem que, vamos dizer que ele pegou a mão dele, as cartas, e ele não pode demonstrar para o seu adversário que ele não tem nada, ou ele não pode demonstrar que ele tem muita carta. Então ele tem que fazer o que a gente brinca de poker face, né? Ele tem que fazer de conta que nada aconteceu. Nenhuma ruguinha pode mexer, porque os adversários estudam isso. Os adversários ficam assistindo jogos e jogos e ficam estudando a expressão facial e já sabem quando o cara está blefando, quando ele tem. Então ele tem que treinar o quê? Que o Bruno comentou, gestão emocional. Você tem que estar lá, recebeu, focado, e no caso do que o Vilmar falou também, o cara chuta a sua canela, imagine, e você quer matar o cara, daí você já faz uma jogada errada, né? E é legal, porque o que o Otávio comentou, assim, para fechar o gancho aqui, é esporte amador, cara. E esporte amador, para mim é fantástico.
esporte amador é o que move, porque todo cara que é profissional, um dia ele começou no amador. Ele começou pelo amor, por gostar do esporte. Salve raras exceções, por exemplo, quando você lê a biografia do Agassi, você vê que o pai dele quase obrigava ele a jogar tênis. Ele odiava jogar tênis, um bom período da vida dele. Quase todo tenista, tem vários tenistas grandes, tenistas de hoje em dia, tem histórico que estressa, né? Uma hora a criança não quer mais. Aí o pai entra em ação e fala, vai fazer. E aí você pega esses caras, assim, que faziam por amor, que estavam lá se divertindo, só que de repente eles começam a perceber que eles têm uma habilidade a mais, duas coisas, né? Pode falar disso também. A habilidade e disciplina, né? Hoje já existem vários técnicos e treinadores, existe toda uma gama de livros, de maneiras de treinar que já se sabe que disciplina constrói campeões. Talento, não. Agora, se o cara é um daqueles desgraçados seres humanos que possui as duas coisas, talento e disciplina, aí não tem pra ninguém. Daí não tem pra ninguém. Mas se o cara tem talento, ele chega longe. Mas se ele não vai ter a disciplina, alguém vai passar ele, porque, né? Então essa é uma parte interessante de perceber que o cara começou como amador, ele amava o que fazia, se divertia, e aí começou a competir. E aí quando ele começa a competir, vira uma chavinha, que o negócio vira um estresse. Porque ele não vai mais para a quadra jogar tênis, beach tênis, jogar xadrez, jogar pôquer. Ele não vai mais pegar onda para se divertir com os amigos. Tem uma pressão, ele tem que fazer aquilo num tempo, ele tem que... E aí aquela pressão, às vezes, faz com que o cara que é o melhor do mundo não consiga ter resultado. Porque sob pressão, a pessoa não consegue funcionar tanto. E aí entra a adrenalina, mas eu falo disso daqui a pouco. Eu sei que o Bruno queria falar. Você citou sobre o adversário mexer com as emoções do outro, né? E eu presenciei isso muito forte, foi muito legal quando eu estava jogando futebol americano. E era muito irado, eu estava no time do Moon Rollers e jogando contra o Brown Spiders. E antes de iniciar o jogo, geralmente os times têm um tipo de apresentação, um tipo de grito de guerra, alguma coisa assim. E aí o Brown Spiders fazendo todo o ritual deles lá, correndo pelo campo e falando um monte de coisa e tal, e assim, né, metendo pressão no adversário. E nós do outro lado da quadra, assim, parecíamos lobos, os caninos para fora, querendo matar todo mundo. E a sua mente, ela entra em outro estado, é muito louco. Muito louco, que daí tem todo o conceito da egrégora, né? Tá todo mundo ali, você tá olhando para outro time, você quer matar os caras, ainda mais no futebol americano. Você quer entrar em campo para tirar o capacete de alguém de tão forte que vai dar uma porrada. Porque lá, quando você entra em campo, filho, você é um jogador ali de vida ou morte, não tem. Ainda por isso que tem todas as proteções, né? E aquilo faz uma pressão psicológica muito grande. E aí tem aqueles jogadores, se ele se reprimir, se ele ficar com medo, ele vai abaixar o nível dele. Mas às vezes aquilo, dependendo do oponente, aquilo pode servir como motivação para trazer mais força. Então eu vou fazer melhor. E é muito louco essa questão de você pressionar a mente do adversário antes de acontecer, né, ali, o ato esportivo. Você estava falando disso, aquele time famoso All Blacks, né, de rugby, que ficaram tão famosos que até entraram naquele filme do Invictus, que os caras têm um ritual... Um dos melhores times do mundo, né? Os caras têm um ritual de rugby que antes de entrar eles fazem aquela dança, que é o haka, se eu não me engano, não é uma dança, né? Desculpe aí a ignorância aqui, vou usar esse termo. Não é uma dança, é um ritual que é como se eles estivessem incorporando algo além de estar só jogando, né? E que isso, quando os outros times que não estão... Hoje já ficou famoso, né? Então os times já vão preparados para isso. Mas imagina naquela época você ia lutar, você ia jogar contra um time de rugby e os caras todos de preto, antes de jogar contra você, os caras te olhavam e faziam o haka, aquela dança. Umas caretas, cara, ali você, né, já perdia o jogo, cara. Você já abalava. Então, para quem não sabe o que eu estou falando, vale a pena assistir uma parte ali do Invictus, que conta essa história, e pesquisar aí jogador de ritual de rugby, algo assim deve aparecer. E é chocante que os caras... E aí aquela adrenalina, gera uma adrenalina mesmo. E o jogo,
para a gente entrar nos esportes, entrar no autoconhecimento e tudo mais, tem uma questão muito bacana dos esportes, que é o seguinte: os esportes eles conseguem fazer com que um ritual, que o Bruno falou de egrégora, para quem está nos acompanhando, egrégora é um grupo de pessoas que está envolvido, motivado com o mesmo modelo mental, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, um grupo de pessoas. E isso acontece nas Olimpíadas, isso acontece na Copa do Mundo, isso acontece em vários momentos em que, olha essa sacada, todos os telespectadores, todos os jogadores, toda a plateia, quando entra num estádio de futebol ou para assistir qualquer uma das competições, é como se tudo aquilo virasse uma coisa só, é como se aquele tempo, o tempo que as pessoas passam assistindo o jogo, o tempo que os caras passam jogando, como se fosse um outro tempo, como se fosse um universo paralelo, porque o mundo lá fora está acontecendo, ou seja, as guerras estão acontecendo, o trânsito está matando as pessoas, existem crianças nascendo, existem casais transando e fazendo amor loucamente, o mundo está acontecendo, mas para quem está no estádio assistindo, é como se tudo lá fora tivesse parado e a única coisa que importa é o jogo, é a concentração. E o cara que está jogando, que vestiu o uniforme, ele olha para os companheiros e aquele momento os caras passaram às vezes numa Olimpíadas 4 anos treinando para aquilo. Então aquele momento é tipo muito importante, muito decisivo. E aí é que o esporte ele transcende o lance da evolução da espécie humana. Porque em jogo em que você não está sozinho, você precisa ter um trabalho incrível de companheirismo, um trabalho de equipe, de aceitar o que o técnico falou, para ganhar o jogo e para que todo aquele treinamento leve você para o objetivo. Então isso é muito legal, isso é muito forte, muito forte. E falando ainda dessas provocações da instabilidade emocional, me lembro de quando eu lutei taekwondo. Isso tem uns 3 mil, 4 mil anos. Vilmar, isso aí é quando? Antes das Coreias se separarem, bem antes. Existia taekwondo? Acho que era um outro nome, né? Acho que era um nome mais... Era, mais roots. Mas, enfim. Aí, quando eu lutei taekwondo, eu tinha um mestre que o camarada, ele falava que gostava de lutar comigo, né? E eu ia todo empolgadão, porque eu lutava, e eu era, sei lá, faixa amarela, ponta verde, tava começando. E aí o camarada vinha e me destruía, cara, me destruía. E aí depois um dia eu fui perguntar para ele, eu falei, mas cara, você gosta de lutar comigo, mas eu não... É igual jogar tênis com gente ruim, né? Você manda a bolinha e ela não volta, não adianta, né? E aí como é que você faz? Eu falei, mas por que você gosta de lutar comigo? Ele falou, porque você é pesado. E ele era muito leve, E, cara, ele me dava altos golpes, eu apanhava muito, muito. E aí eu fui descobrir que ele fazia isso só quando tinha plateia. E eu falei assim, cara, eu vou continuar aproveitando dessa deixa, né? Porque antes eu me abalava emocionalmente quando eu apanhava. No início eu gostei, fiquei feliz, porque o mestre quer lutar comigo e tal, né? Depois não, eu percebi que aquilo me abalava, era ruim, porque tinha plateia, eu ia apanhar. Eu falei, cara, é a melhor oportunidade do mundo para eu aprender com quem sabe. Porque senão eu ia lutar com outro cara que era faixa amarela, ou ponta verde, ou verde no máximo. Não ia ser desafiado efetivamente. Mas o cara é terceiro dan, cara. O cara me quebrava. E eu apanhei muito e aprendi demais. Depois, em todas as competições que eu participei, eu não perdi nenhum combate. Porque eu lutava com um cara que era fera. Otávio, você é um cara que é super empolgado com os esportes, com a questão do autoconhecimento. Nesse tempo que você vem treinando alunos, alguns atletas, até recentemente estava dando aula para uma dupla de jogadores de vôlei de altíssimo nível, dupla olímpica. O que você percebe das nossas técnicas ou que é um diferencial que pode ficar de dica para o cara que pratica esporte, está nos escutando agora, pratica esporte amador ou profissional, ou conhece alguém, vai indicar o podcast? O que você trabalhava com os jogadores de vôlei, que são jogadores de altíssimo nível, vôlei de praia, e que você percebeu que para eles fazia toda a diferença? Não só para eles, mas essa dica pode ser aplicada para todo atleta, tanto profissional quanto amador. Eu acho que o grande lance dos esportes
é você parar para pensar das competições, e todo esporte acaba sendo uma competição, você sempre quer ganhar, mas você sempre tem que parar para pensar em não apenas competir contra quem está do outro lado da rede, no caso, num esporte, enfim, num vôlei, ou competir quem está do outro lado da quadra. O grande lance é você estar competindo com você mesmo, seja no esporte individual, seja no esporte coletivo, é você se colocar em evolução. E nesse aspecto, olhando por essa ótica, mesmo uma derrota pontual pode ser muito produtiva a longo prazo. Mas para que você tenha esse mindset, o processo precisa estar bem incorporado em você, você precisa estar com uma visão de longo prazo. Então, isso eu trabalhava bastante nas aulas com eles, o mindset, a visão a longo prazo e construir um processo onde as derrotas fazem parte. Ninguém vai ganhar o tempo todo, óbvio. Os maiores reveses te ensinam muita coisa quando você está com essa programação mental de olhar a longo prazo. Isso do ponto de vista de mentalidade. Do ponto de vista técnico, que a gente tem muita coisa para falar aqui nas nossas aulas, a gente ensina muita técnica que, são pratos cheios para todos os esportistas. Tanto é que todo esportista gosta muito das nossas aulas, né? Quando faz a primeira vez, entende o corpo de uma maneira muito profunda. Mas eu diria que técnicas respiratórias, é um prato cheio para todo esportista, seja um esporte de alto rendimento, onde o cara cansa muito, sei lá, um triatleta, um jogador de futebol, ou um esporte mental, como o pôquer, que nós já comentamos, como o xadrez. Você aprender a controlar esse ato tão instintivo, que é o ato respiratório, que é um processo básico da sua fisiologia, e entender como esse controle reflete no gerenciamento das emoções, cara, isso é um passo muito à frente diante de todos os seus adversários. Você se torna um atleta muito melhor em todos os sentidos quando você aprende o poder que tem a respiração sobre o seu corpo. O concorrente desleal, né? Cara, isso é incrível. Uma parte que a gente esquece quando nós falamos de esportes e de competição em geral, eu adorei isso, né? E soa como um pouco de clichê, né? Você tem que ser melhor que você mesmo. Tem um clichê bem forte por trás, eu entendo, mas é a verdade, né? Eu entendo que você tem realmente que trabalhar, ser melhor que você é o seu pior inimigo, né? Um dos livros que nós já trabalhamos aqui na segunda temporada, O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, ele coloca isso, né? Que o pior inimigo que a pessoa tem é ela. Depois são os professores, os pais e as religiões. Incrível, né? Mas, esse é o olha que legal, Hill, né? O que o Otávio estava comentando é algo que eu trabalho muito com os meus atletas, porque o atleta sempre vai ter um dia ruim. Ele sempre vai ter um dia que ele perde. E a gestão emocional não é só para o dia que você ganha, não é só para o dia que você vai conseguir ganhar. A gestão emocional é para o dia que você perde. Porque é fácil dormir com a medalha, mas e dormir com a medalha sem a medalha? Ou com a medalha de prata? Ou dormir com o último lugar? Como é? Se o atleta ele perde, ele tem que dormir com isso. E dormir com isso é muito difícil. Com a pressão dos patrocinadores, com tudo que ele treinou para chegar lá e tal. E aí, mesmo um atleta amador, às vezes ele percebe quando ele está competindo no colégio e tal, quantas crianças não sofreram de não ter conseguido passar de fase e tal. E aí você tem a gestão emocional para que você consiga dormir, se reconstruir e perceber que o mundo não acabou. E que, na verdade, aquilo vai te ensinar e vai te tornar mais forte. Também é um outro clichê. Por quê? Porque todos nós sabemos que isso é verdade, que cada derrota que você tem está construindo uma versão mais forte de você. Mas na hora que você está vivendo a derrota, você está puto da cara, você está triste, está chorando. A pessoa fala, não, vai passar, você vai ficar melhor. Mas agora está doendo. Agora eu não consigo dormir. Agora, e aí você tem que ter gestão emocional para que esse agora ele se torne mais curto. Porque tem pessoas que não conseguem suportar uma derrota, divórcio, qualquer outra coisa. E aí a pessoa fica mal, abalada emocionalmente muito, muito tempo. Vilmar, você ia falar algo?
Sim, que muitos atletas, eles têm diversas competições, umas seguidas da outra. Acaba uma competição, acaba um campeonato, começa outro. O campeonato já suga o máximo do atleta. E aí já começa outro campeonato na sequência. Se ele não estiver bem estabilizado, se um campeonato, beleza, perdeu ou não conseguiu o primeiro lugar, que era o anseio dele, ele precisa se manter treinando, se manter estável mentalmente e emocionalmente, para ele entrar no segundo campeonato com a cabeça no lugar e competir como se não tivesse acontecido nada, né? É muito difícil. Muito difícil. E às vezes até, né, Vilmes, reverter o placar. Vamos dizer, num jogo que tem Claro. 2 tempos, o cara entra primeiro tempo derrotado, acabado, dependendo do input emocional que ele vai ter do seu técnico, da sua equipe, do seu coach, dependendo do input emocional que ele vai ter, ele volta e ganha. Exato. E às vezes ele nem tem um técnico. Depende da maneira como ele aprendeu a reagir a situações ao longo da vida, ele volta e ganha. Tem um experimento muito legal que foi realizado em 1970, 1972, chamado a teoria dos marshmallows. Alguém já ouviu falar? O Vilmar já ouviu falar. Claro, né? O Vilmar estava lá, na verdade. Eu estava lá. Eu era criança nessa época. E esse psicólogo, Walter Mischel, ele fez uma pesquisa que era assim, ele pegou várias crianças de 4 anos e ele olhava para as crianças e falava assim, olha, eu vou te dar esse marshmallow aqui e você pode comer esse marshmallow agora, ou se você esperar, eu vou fazer umas coisas na rua e eu volto, se você não tiver comido marshmallow, eu te dou outro marshmallow, ou seja, em vez de um, a criança ia ganhar 2 marshmallows. E era um experimento que ele repetiu com centenas de crianças. E pouquíssimas crianças conseguiam não comer o marshmallow na hora e esperar para ganhar 2 marshmallows em vez de um. Pouquíssimas crianças. Legal. E esse experimento serviu para quê? Nesse primeiro momento, para nada. Mas, 14 anos depois, esse pesquisador voltou e foi buscar as informações de como aquelas crianças que tinham 4 anos estariam com 18 anos. E ele percebeu que a grande maioria, um percentual muito maior, as crianças que conseguiram resistir e esperar para ganhar o segundo marshmallow, elas estavam melhor economicamente, melhor de saúde, melhor de profissão, tiravam notas mais altas. É incrível. E aí essa teoria serve para mostrar que se você... O que isso tem a ver com esporte? Que se a pessoa ela consegue visualizar um futuro no qual ela vai ser recompensada, ela consegue ter força suficiente para não comer o marshmallow. Ou seja, assim, você chega para um atleta e fala, cara, seguinte, eu vou te tirar da zona de conforto, eu vou te levar para um campo, para uma chácara, para um CT, para um centro de treinamento. Você vai ficar lá 4 meses sem ver sua família, sem ver seus amigos, sem beber, às vezes sem transar, sem... Mas, depois desses 4 meses, eu tenho certeza que você vai subir e vai ganhar a medalha. E aí, se esse atleta ele consegue, que é a mesma coisa do marshmallow, ele fala, beleza, eu vou fazer isso, eu vou me segurar aqui. Então, tem alguns atletas, tanto no amador quanto no profissional, que eles conseguem postergar essa questão da recompensa, que seria... Pô, o cara, muitas vezes o atleta ele ganha um jogo e pronto, para ele era aquilo que ele precisava. Tem uma história clássica da Fórmula 1, né, do Hunt, daquele piloto lá, que era o principal rival do Niki Lauda. Pô, esse filme tem que assistir, hein, cara? Quem não assistiu, quem não leu essa história e gosta do nosso podcast tem que buscar a história do Niki Lauda e do principal adversário dele, que o cara, o que ele queria era ser campeão do mundo de Fórmula 1. Muito, e ele era muito bom, tão bom quanto o Niki Lauda. O Niki Lauda foi 3 vezes, ele foi uma. Qual foi a diferença? Quando ele conseguiu ser campeão uma vez, para ele era o suficiente. Ele queria curtir. E depois esse cara morreu quase na miséria. E o Niki Lauda foi mais 2 vezes campeão. Por quê? Porque o Niki Lauda estava disposto a, depois de ser campeão, abrir mão do marshmallow para ter uma recompensa maior. E nos esportes eu vejo muito isso com todas as pessoas que eu treino. Elas não percebem que você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Essa história do marshmallow, se eu não estou enganado, está no último livro que nós lemos. Sim, Inteligência Emocional. Ele relata isso, né? Ah, é?
Não lembrava. Sabe de qual livro que essa história me remete? Um livro chamado Super-Humanos. E é possível, pode estar lá. Também me remete ao livro do Mihaly, que é o cara que faz as pesquisas sobre alto rendimento e felicidade, chamado Flow. Ele tem um livro Flow, que aí você fala, nossa, esse livro Flow, né, tá na moda, Flow, eu quero ler. Pô, o livro é difícil de ler também, é um livro tijolada, mas é um livro que traz várias questões muito legais. E o Mihaly é considerado o maior psicólogo de alto desempenho, de rendimento humano da atualidade. Fala, Bruno, falei pra caralho, você já esqueceu o que eu ia falar, né? Não, ainda está aqui. Quando vocês estavam falando sobre a gestão emocional na derrota, esse tipo de coisa, da derrota e da conquista do atleta, a gente também tem que entender aqui para o ouvinte atleta que, beleza, você perdeu. Você vai aplicar inteligência e gestão emocional, mas não significa que você deve se contentar com isso. Que você deve ficar ali satisfeito com a derrota e, beleza, faz parte. Tem que ficar puto. Tem que chorar, tem que ficar com raiva, tem que ficar com fúria mesmo, porque é isso que vai te fazer treinar mais. Se antes você acordava às 8 para treinar e até meio-dia, depois você vai acordar às 6 da manhã e vai treinar mais. Não dá para se ficar satisfeito, porque eu já tive muitos colegas atletas em que quando eu perdi alguma coisa, e beleza, faz parte. E continuava treinando igual. Não, porra, tem que treinar mais. Se você quer ganhar, você tem que ir para frente. Se ficar só ali no confortável com a derrota, não pode ficar confortável. Mas, claro, sempre com muita gestão emocional e muita inteligência para saber lidar com aquilo. Mas não pode ficar satisfeito. Tem que ficar puto e usar a fúria e a raiva para treinar mais e conseguir vencer. Cara, Bruno, eu gosto muito dessa história do lado negro da força, do dark side, assim, as pessoas têm medo de falar, né, mas isso, você usar a raiva a seu favor é muito legal, eu sou a favor. Cara, passou o maior perrengue, perdeu, volta para casa, chora, respira, regula as emoções, mas dia seguinte vai lá e dá o seu jeito, faz o seu esforço para ter 2 marshmallows, senão a gente fica no porém, vamos falar de um porém aqui que é legal. Nem todo mundo dá a mesma importância para ganhar, porque nem todos nós temos uma programação biológica e emocional igual. Então, para algumas pessoas, perder deixa a pessoa furiosa a ponto dela querer ganhar. E para algumas pessoas, perder não é algo tão importante assim. Então, é claro, eu concordo, se perdeu, cara, aí você tem que se perguntar, mas você queria mesmo ganhar? Você estava lá porque você queria? Ou você estava lá porque o pai, o irmão, o patrão, o patrocínio, o patrocinador, não sei o que, queria que você estivesse lá? Porque às vezes você não estava a fim de estar lá. E aí é claro que você não vai ter esse brilho, esse sangue nos olhos para treinar mais. Acontece muito. Tem muitas vezes que nós perdemos alguma competição ou alguma coisa. Nós não queríamos estar lá, nós estávamos lá porque alguém queria que a gente estivesse lá. Porque o ser humano ele demora muito para conseguir entender que ele tem que assumir as rédeas da vida e decidir onde e com quem ele quer estar. E às vezes a pessoa está indo no embalo, ele viveu a vida toda daquele jeito, né? Então essa parte é legal, mas eu gosto do lado negro da força, de usar a energia da raiva para transformar em algo positivo. E para os atletas de ponta, isso é indispensável. Quando o atleta me diz assim, não, mas perdeu, e aí o cara na declaração para o repórter diz assim, não, mas eu vim aqui para me divertir, eu também tenho que se divertir nada. Tem um país torcendo por você aqui, tem um monte de patrocinador te bancando, você tirou a vaga de um outro cara, porque, né, aí você vem dizer que está tudo bem, que você está se divertindo, me desculpa, tudo bem nada. Não tá tudo bem, vai lá e treina. Tem gente que vai ficar furiosa escutando isso, né? Mas eu penso assim também, cara. Para mim, é claro que tudo tem que lembrar da empatia. Nós já falamos sobre isso. Você não sabe quais foram as guerras que aquela pessoa travou. Às vezes a pessoa perdeu, você não consegue fazer ideia de como está a família dela, de como está o irmão dela, o marido dela, ou a pressão que o governo colocou em cima dela. Então a gente não consegue ver. Mas não dá para dar uma declaração dizendo, não, tá tudo bem, eu perdi e estou feliz, porque o que importa é estar aqui competindo. Aí tem uma charge do Snoop, que eu gosto muito, que é uma charge do Snoop, ele carregando o violãozinho, assim,
e voltando naquela cena clássica do Snoopy da casinha, e aí ele diz assim, na charge escrita assim, o importante é competir até você perder. Muito bom, muito bom. E para os atletas que são amadores, assim, que não têm a vibe de competir, como, por exemplo, o triatleta que gosta de praticar, que gosta de estar lá na muvuca, o corredor de rua, o patinador, enfim, esses atletas, o skatista que nunca competiu nada, está ali só vai nas rampas, né? Vai ali como é que chama o nosso aqui no Gaúcho, nas pistas e tal. E aí, esse camarada, ele só quer melhorar, só quer aprender como que ele faz, né? Eu tive uma experiência em relação à corrida, depois o Malachini conta dele que foi muito melhor. Eu tive uma experiência muito legal com corrida e eu não conseguia correr, simplesmente eu não conseguia correr. Eu não conseguia. Que massa essa experiência. Fiz 2 esportes na minha vida, um foi o taekwondo, quando eu tinha a idade do Bruno. E era um saco de pancada, pelo que ele falou. Eu era um saco de pancada. E o outro, ele queria correr e não conseguia correr. Não sabia como fazer, né? Não sabia como fazer. E eu nunca tinha conseguido correr na minha vida. E aí eu comecei a treinar, né? Eu falei, começa caminhando. Beleza, comecei caminhando. Eu falei, não, mas eu quero correr, eu não quero caminhar. Como é que eu faço, né? E aí comecei devagarinho, fui correndo tal, e aprendendo a respirar. Olha a sacada. A questão era coordenar a respiração com as passadas. Depois de um tempo, eu fazia a respiração como os treinadores de corrida me instruíam, né? Inspira pelo nariz, solta pela boca, tal. E comecei a treinar, depois que eu já tinha conseguido correr já alguns quilômetros, tal, eu comecei a treinar a respiração que nós ensinamos, que é a respiração exclusivamente nasal. Eu cheguei num ponto que eu não cansava mais. Eu corria o quanto eu quisesse. Eu não cansava. Obviamente, eu tinha um tempo para correr. Eu não era um corredor que falasse, vou sair para correr de manhã e eu volto à noite. Não era por aí, né? E talvez eu estressasse meus músculos, os ligamentos, né? Talvez eu estressasse, obviamente. Então, eu ia aumentando gradativamente pelo tempo de treino. E quando eu consegui correr 10 quilômetros sem me cansar, eu achava assim inacreditável como a respiração potencializa o resultado e você não se deixar abalar quando você tem uma contratura, quando tem algum acidente, enfim, porque depois você vai voltar, vai continuar treinando. Então, para um esportista amador, é fantástico os treinamentos que nós promovemos, porque a pessoa vai potencializar os resultados, vai se divertir mais, que aí ela não vai efetivamente competir, né? Ela está ali com ela mesma, e vai ter um corpo mais apropriado, né, para fazer aquele determinado esporte. Quero pegar o embalo do Vilmes e já citar mais uma experiência minha também. Eu gosto muito das minhas experiências com futebol americano porque eu já estava praticando o The Rose Method e então as técnicas respiratórias já eram mais presentes. E eu me lembro quando os treinadores, né, pediam para fazer um treinamento extremamente intensivo, assim. Você saía de lá ou morto, que era muito forte. E com os colegas, claro que sempre é uma competição ali também, né, entre os próprios atletas. Tem que chegar até lugar, bate a mão lá e volta, daí vai rastejando e põe o outro nas costas, enfim. E também é uma competição, ou em dupla ou você individual com todos. E era muito legal porque eu via, eu mesmo sendo um atleta novo, competindo com atletas de 5, 6 anos ali já de praticando o esporte, eu conseguia me sair melhor do que muitos deles, por conta da respiração. Porque por mais que o músculo estivesse fadigado, mas por eu ter técnicas respiratórias, eu sabia me regenerar mais rápido. Então a respiração me dava assim uma vantagem muito grande. Imagine se eu tivesse o mesmo tempo de esporte com eles, aplicando as técnicas respiratórias, eu de longe já seria o primeiro, né? Então eu sempre ficava muito ponto a ponto assim com os atletas mais antigos ali da equipe. E cara, é respiração. A respiração para o atleta, ela deve estar as 24 horas
sendo presente e consciente, porque isso vai fazer uma diferença indescritível ali na hora da sua performance. O Vilmar colocou algo muito legal sobre a corrida, que ele falou que eu tenho uma experiência para contar. Eu fui participar de uma aluna nossa, e o Vilmar não contou que quando ele estava treinando a parte da respiração nasal, pô, Vilmar, participei muito desse processo aí, hein? Total. Eu já estava praticando, né? Ele Tinha um estava professor começando aqui. a correr, morria correndo, e eu falava, cara, corre respirando pelas narinas, e todo mundo dizia que não podia, eu falava, cara, corre respirando pelas narinas, vai que eu já treinei um monte de gente assim. Eu lembro dessa fase do Vilmar, que ele conseguiu enxugar muitos e muitos e muitos quilos, né, Vilmar? Muito legal, isso é um baita exemplo de autossuperação. E eu tinha na nossa escola uma aluna que treinava pessoas para correr, e que hoje ela dá aulas também, a Suzana, e ela é instrutora do método hoje em dia, é muito legal, e ela nos convidou para participar de uma meia maratona que ela ia correr com uma aluna dela, para fazer 5 quilômetros. E na última hora a aluna dela não podia, ela me convidou, e daí fui eu e o Adriano para acompanhar a Suzana para correr essa meia maratona. Só que no dia anterior estava tendo uma luta de MMA com o Anderson Silva. E eu fiquei assistindo até, sei lá, 2, 3 da manhã, a hora que o cara entrou. Fui dormir umas 3:30 da manhã. Tinha que estar na frente do Museu do Olho às 7 da manhã. Fui dormir às 3, 3:30, acordei atrasado. Falei, nossa, já vai ter largada. Saí correndo, peguei uma banana e fui para correr 5 quilômetros. Você podia correr 5, 10, 15, 20, que é meia maratona, ou a maratona completa. E nós estávamos inscritos para correr 5. Só que eu odeio correr. Eu acho muito chato correr. Eu acho muito sem graça, muito chato correr. Mas eu fui pela parceria. E também senti que era um desafio da minha aluna, né? Não, vamos lá, quero ver como é que eu falo. Beleza, vamos. E acordei atrasado, de jejum, comi uma banana, e aí nós corremos 5 quilômetros, terminou os 5 quilômetros, ela olhou e falou, vamos mais um pouquinho, vamos ver até onde a gente vai? Vamos. Passou 10 quilômetros, ela falou assim, vamos mais um pouquinho, vamos até onde a gente vai? Vamos. E aí nós corremos meia maratona. Eu odeio Primeira correr. corrida. Nunca corri na vida, nunca treinei corrida, achava muito chato, mas eu apliquei tudo que a gente ensina. Eu respirava, aí o baço doía, eu corrigia a respiração, aí dava cãibra, eu mudava o mindset, ia correndo. Quando deu 17 quilômetros, eu tava morrendo. Eu queria morrer. Eu falei, agora tá 17, vamos fechar a meia maratona, né? Fechamos em 2h06, o Adriano terminou na minha frente, 2h06, mas a parte legal foi dia seguinte. Oh, delícia! Dia seguinte, eu não conseguia sair da cama para ir até o banheiro fazer xixi, doía a orelha, doía os fios de cabelo, doía tudo. Foi uma experiência traumática, mas eu posso dizer que corri meia maratona, de jejum. E ninguém viu, né, que você ficou de cama. Isso que foi legal. Aí o importante é que você apareceu nas câmeras, 21 km, tá de boa. Cara, e sabe que tem uma coisa muito bacana sobre todas essas histórias, para a gente ir encerrando nosso podcast sobre esportes, tem muito a ver com autoconhecimento, para você saber qual é o seu limite. Por exemplo, eu sabia, eu estava testando meu limite ali, e claro, eu pelo autoconhecimento, eu via, não, posso ir mais um pouquinho. Depois foi raiva e vontade de completar. Mas tem a ver com autoconhecimento, gestão emocional, capacidade que você tem de melhorar a sua performance pela respiração. Então, procure exercícios de respiração nasal, descubra como você respira errado, como a sua respiração é ineficiente. Nesse momento agora que está nos escutando ou nos assistindo, a sua respiração está no que dentro da fisiologia é chamado de volume corrente, que é uma respiração muito curta, são apenas 500 ml de ar, sendo que seus pulmões têm de 5 a 6 litros de capacidade pulmonar. E um outro detalhe é que os esportes, eu vou concluir aqui a minha participação com isso, os esportes de alto desempenho humano, os esportes que exigem do ser humano extrapolar os seus limites, são esportes que induzem você ao que os cientistas chamam de um estado de flow, mas que, se analisarmos a estrutura neuronal, é exatamente a mesma estrutura, o mesmo resultado da meditação.
Quando um atleta de elite está na sua mais alta performance, quando ele está totalmente o que ele está fazendo, o tempo que ele está fazendo aquilo se torna uma única coisa, que é a definição de meditação, ele entra em meditação. E nesse momento, quando o atleta de alta performance está mesmo naquele mais alto nível, tem 5 principais neurotransmissores fluindo na sua rede neural, na sua rede neuronal, e esses 5 neurotransmissores, eles também estão correlacionados com a meditação, o que é muito bacana. A adrenalina, que o Bruno citou no início lá, que também pode ser chamada muitas vezes de neuroadrenalina e outros termos, assim. Adrenalina, neuropinefrina, dopamina, anandamina e serotonina. E esses 5 neurotransmissores, eles estão presentes e cada um deles já produz um resultado incrível no ser humano, mas os 5 juntos são uma verdadeira bomba muito poderosa para a gente trabalhar o alto desempenho humano. Fica a dica para você entrar no nosso canal do YouTube e procurar um vídeo chamado Danny Way, o cara que saltou a muralha da China no skate. Esse vídeo está no canal do YouTube, ele vai te contar a história de um cara que fez aquilo que nós estamos falando aqui. Ele quebrou o pé, torceu o joelho e mesmo assim subiu a rampa e saltou de novo, e saltou de novo, e saltou de novo, com o pé quebrado, o tornozelo inchado, fugiu do hospital para saltar a muralha da China num skate. O que é isso? Você vai dizer que é algo mais, né, que o cara tinha. Não é só o esporte, é algo mais, é uma motivação maior, é o emocional do cara muito mais forte do que o da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas desistiria por um simples roxo no joelho. Seria um bom motivo, né? Vilma, estou ligado que você tem que dar uma aula. Vamos embarcar no final? Sacadas. Vou começar com você então, careca brilhante. Bora lá. Qual é a sacada que você teve do nosso bate-papo, compacta, um insight para escrever numa camiseta, para mandar num cartão de visita? Pá. Como eu comecei com o POC tá POC, eu vou terminar com um combate mortal contra você mesmo. A gestão emocional, a disciplina e tudo mais que você faz para você vencer a batalha de que no dia seguinte você será melhor do que hoje. E hoje, espero que você já tenha sido melhor do que ontem, leve isso para os esportes. A hora que você terminar uma competição, volte, treine, não se deixe iludir pela vitória e não se deixe abalar pela derrota. Boa! Clica, e para você? Meu insight de hoje é quase um momento jabá, é uma propaganda nossa. Se você pensa em performar mais nos seus esportes, entender mais o seu corpo, da sua mente, das suas emoções, você precisa praticar o The Rose Method. Você vai ter um empuxo evolutivo em todas as áreas do seu esporte, seja no seu corpo, seja na sua respiração, que a gente falou bastante, seja no seu emocional. Então, se você ainda não conhece a nossa escola ou qualquer escola da rede, você está performando muito aquém do que você pode performar, seja no nível amador ou no profissional. Se matricule e venha evoluir no esporte. Boa! E para você, meu queridíssimo Bruno? Para mim, o insight, a sacada, fica o que eu falei há um pouco tempo. Não fique satisfeito nem confortável com sua derrota. Utilize sua fúria e sua raiva para a vitória. Até rimou, hein? Então é isso, meu querido atleta, amador ou profissional. Aplique tudo isso que nós dissemos nesse podcast e, como o próprio já Krika citou, venha nos conhecer para melhorar ainda mais a sua performance. O insight que fica para mim não foi falado durante o que nós trocamos ideia, mas ele gerou um eco aqui que é: você tem que estar pronto. Porque muitas vezes a gente fica pedindo as coisas, sabe? Você fica pedindo para o universo. Você está lá treinando futebol, treinando surf, treinando skate, ou treinando para palestrar, para ser como nos esportes, mas em todas as áreas você fica pedindo as coisas. E aí quando chega o resultado, você não está pronto. Você não está pronto, ou você não dá conta, sei lá, você quer fica pensando que quer ser uma pessoa famosa, e aí as pessoas te pedem para tirar foto na rua e você fica bravo. Pô, não dá.
E nos esportes a mesma coisa, cara. Se você está realmente disposto a melhorar a sua performance, você também tem que treinar o seu emocional, o seu mental para estar pronto para quando isso acontecer, você poder usufruir e vivenciar isso. Nós temos que melhorar muito isso em tudo na vida. Senão a gente fica sempre pedindo algo, porque eu vivo isso no surf. Eu adoro surfar. E meus amigos ficam, nossa, queria que tivesse altas ondas, queria que tivesse altas ondas. E aí quando tem altas ondas, e agora? A gente brinca, tem uma brincadeira entre nós que é 2 metrão, aí meu joelho. Que é quando tem altas ondas, o cara arranja uma dor para não surfar, porque quando tem altas ondas é mais difícil. Então, você tem que estar pronto. Não adianta só pedir, você tem que estar pronto. Eu indico esse podcast, galera. Eu indico esse podcast para todo mundo que pratica algum tipo de esporte em qualquer patamar. Amador, profissional, master, sênior, todos os patamares. E lembre-se, a adrenalina que os esportes geram não é o que vicia. A adrenalina ela tem 3 funções. A adrenalina ela vai trabalhar ou vai congelar você, vai fazer você ficar com medo, que vai te proteger, protege sua vida, é um recurso que a evolução da espécie humana construiu, a adrenalina serve para te proteger do perigo, ou ela vai te fazer recuar com medo, ou ela vai te empolgar e ir para frente. Então, corrigindo ali o que eu comentei, adrenalina, neuropinefrina, dopamina, anandamina e serotonina. E aí esses 5 componentes juntos, você tem um coquetel que vai te colocar na mais alta performance, mas para chegar lá, você tem que treinar muito e tem que praticar muita meditação. A sensação de bem-estar que vem após uma conquista, essa sensação boa, ela vem da dopamina, da serotonina, que é a compensação. Sim. Para quem você indica, Krika? Eu indico, faço minhas as suas palavras, para todo e qualquer tipo de atleta. E aí a gente abre um monte de gente, né? Todo mundo aqui gosta de praticar um esporte, gosta de ir lá fazer qualquer tipo de esporte, pode ser individual ou coletivo, enfim. Quer se aprimorar no esporte e, em contrapartida, se aprimorar na sua vida, esse podcast é para você. E tu, Vilmes, que tem que correr para dar aula, para quem você indica? Eu indico para quem está começando agora. Se você quer, o atleta, procura a gente. Como dos dois já disseram, procura a gente vai ter condições de ajudá-los. Mas escuta principalmente você que está começando agora, você que é jovem, está nos primórdios da sua fase de esportista ou de atleta. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor. É uma desvantagem desleal. E tu, meu queridíssimo inquieto Brunovski? O inquieto, olha aí, já vai surgir outro apelido. Eu vou um pouquinho contra. Não contra, mas por outro caminho. Eu não indico para todo então atleta. Multa ele. Multa ele, tira. Tira o microfone dele. O cara já roubou o chavão e vai contra, gente. Eu não vou para todo atleta, não. Não é todo atleta. Eu só vou para aquele que tem a vontade de vencer. Se você, meu cara, derrota é uma opção, nem vem, não comigo. Só vem quem quer que a vitória é a única opção. Eu quero só as pessoas que a vitória é a única opção. Ok, boa. A derrota sempre é uma opção. Uma opção, mas não uma escolha. Ok, aí sim, gostei, isso aí. É legal isso. Eu gosto muito de dar aula também para quem tá afim, né? Hoje mesmo à noite eu dou uma aula para um grupo de skatistas, de atletas, e é uma vibe dar aula para essa galera, porque quando eu tô dando aula, eu bato no chão, assim, forte, assim, falo, você vai desistir agora? Você vai desfazer agora? Veio até aqui para desistir, e aí fala, e aí ninguém desiste, a galera fica lá tremendo, suando, pingando, e é isso, gostei, Bruno, tô com você, mas a derrota é sempre uma opção e a gente tem que estar preparado para a derrota, tem que treinar nosso modelo mental para ganhar e para perder, e vou dizer, relembrando Napoleão Hill, a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias, a gente evolui mais na derrota do que na vitória, é uma coisa incrível isso. Turminha, também tem que ir. Beijo no coração. Beijos. Valeu. Novski, obrigado. Querido Krika, careca brilhante. Mais um pra conta. Parabéns. Vocês são foda. Vocês mexem com o meu coração. Amo vocês. Tamo junto. Pra cima. Valeu. Tamo junto. Valeu. Alô, galera. Obrigado.